Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original do Bible in a Year foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 210, vamos ler 2 capítulos de Isaías, capítulos 41 e 42. Vamos ler os capítulos 2 e 3 de Ezequiel e o capítulo 12 do livro de Provérbios, os versículos 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. Se você não fez isso ainda, você saberia que... Ao contrário, né? Se você não fez isso, você não saberia, mas assim. Se você baixar e imprimir, você pode ir marcando os dias que a gente já passou e isso é espetacular. Bom, não espetacular, mas é legal. Eu pelo menos faço isso, eu vou grifando os dias que já passamos. É legal pra ver que estamos realmente progredindo e pra ver o que vem adiante, saber os capítulos, os livros e, bom, eu gosto. Você também pode se inscrever no canal e ativar o sininho pra gente aparecer pra você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 210, e em Isaías a gente já entrou de cabeça no livro da Consolação, né? Começamos ele ontem, no capítulo 40, e vamos continuar hoje. Então, tenha em mente que vamos ver muitas promessas, muitas profecias e esperança e, é claro, consolação. E temos alguns capítulos de Isaías pela frente que são, nossa cara, simplesmente incríveis. Também hoje vamos ver os capítulos 2 e 3 de Ezequiel, né? Vamos continuar a ouvir sobre a visão que Ezequiel teve ontem, né? Das 4 figuras aladas e da divindade. Assim, talvez seja uma divindade, né? Quem sabe? É uma divindade, que estava sentada no trono acima delas. Ai, ai, cara, que incrível, sensacional. Como disse, hoje vamos ler Isaías, capítulos 41 e 42, Ezequiel, capítulos 2 e 3, e Provérbios, capítulo 12, versículos 1 a 4. O livro do profeta Isaías, capítulo 41, Vocação de Ciro. Ilhas, calai diante de mim. Nações, esperai meu desafio. Que se aproximem para falar. Compareçamos juntos para julgamento. Quem o suscitou no Oriente e convoca a vitória à sua passagem, lhe entrega os povos, lhe submete os reis. Sua espada os tritura e seu arco os dispersa como palha. Persegue-os e avança seguro por sendas que seus pés não pisavam. Quem fez isso e executou? Aquele que anuncia o futuro de antemão. Eu, o Senhor, que sou o primeiro. Eu estou com os últimos. Vede-o, ilhas, e estremecei. Tremam os confins do orbe. Israel, servo do Senhor. Tu, Israel, meu servo, Jacó, meu eleito, estirpe de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei nos confins do orbe e chamei em seus extremos, a quem eu disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, pois estou contigo. Não te angusties, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te auxilio, e te sustento com minha direita vitoriosa. Vê, derrotados, se envergonharão os que se encolerizam contra ti. Serão aniquilados e perecerão os que pleiteiam contra ti. Buscarás e não encontrarás os que pelejam contra ti. Serão aniquilados, deixarão de existir os que guerreiam contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela direita, e te digo, não temas, eu mesmo te auxilio. Não temas, vermezinho de Jacó, larva de Israel. Eu mesmo te auxilio, oráculo do Senhor. Teu Redentor é o Santo de Israel. Vê, eu te converto em debulhador afiado, novo, dentado. Debulharás os montes e os triturarás. Converterás em palha as colinas. Tu os abanarás e o vento os arrebatará. O vendaval os dispersará. E tu te alegrarás com o Senhor, e te gloriarás do Santo de Israel. Novo Êxodo. Os pobres e os indigentes procuram água e nada. Sua língua está seca de sede. Eu, o Senhor, lhes responderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios nas dunas e mananciais no meio dos vales.
Transformarei o deserto em pântano e o ermo em fontes de água. Porei cedros no deserto, acácias, mirtos e oliveiras. Plantarei ciprestes na estepe, junto com olmos e plátanos, para que vejam e conheçam, reflitam e aprendam de uma vez que a mão do Senhor o fez, que o Santo de Israel o criou. Pleito com os deuses. Apresentai vosso pleito, diz o Senhor. Aduzi vossas provas, diz o rei de Jacó. Que se adiantem e nos anunciem o que vai acontecer. Narrai-nos vossas predições passadas e prestaremos atenção. Anunciai-nos o futuro e comprovaremos a conclusão. Narrai os acontecimentos futuros e saberemos que sois deuses. Fazei algo, bom ou mal, para que o percebamos e o vejamos inteiramente. Vede, vós sois nada. Vossas obras, vazio. É abominável escolher-vos. Eu o suscitarei no norte, e ele veio. No oriente o chamo por seu nome. Pisará governantes como barro, como o oleiro pisa a argila. Quem o anunciou de antemão, para que o soubéssemos, antecipadamente, para que disséssemos, tem razão. Ninguém o narra, ninguém o anuncia, ninguém ouve o vosso discurso. Eu o anunciei por primeiro em Sião, e enviei um arauto a Jerusalém. Busquei, mas entre eles não havia ninguém, nenhum conselheiro a quem perguntar, para que me informasse. Todos juntos eram nada, suas obras vazio, suas estátuas ar e nulidade. Capítulo 42. Deus apresenta seu servo. Vede meu servo, a quem sustento, meu escolhido, a quem prefiro. Sobre ele pus meu espírito, para que promova o direito nas nações. Não gritará, não clamará, não alardeará pelas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio vacilante. Promoverá fielmente o direito. Não vacilará nem se quebrará, até implantar o direito na terra, e sua lei que as ilhas esperam. Deus fala a seu servo. Assim diz o Senhor Deus, que criou e estendeu o céu, firmou a terra com sua vegetação, deu o alento ao povo que nela habita e a respiração aos que nela se movem. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça. Te tomei pela mão, te formei e fiz de ti a aliança de um povo, luz das nações. Para que abras os olhos dos cegos, tires os presos da prisão e da masmorra os que habitam em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não cedo minha glória a ninguém, nem minha honra aos ídolos. O antigo já aconteceu, e algo novo eu anuncio. Antes que brote, eu vos comunico. Hino. Cantai ao Senhor um cântico novo, e chegue seu louvor aos confins da terra, os que se lançam ao mar, os que o povoam, as costas de seus habitantes. Alegre-se o deserto com suas tendas, os cercados onde Cedar habita. Exultem os habitantes de Petra, clamem do alto das montanhas, deem glória ao Senhor, pronunciem seu louvor no litoral. O Senhor sai como um herói, excita seu ardor como um guerreiro, lança o grito desafiando o inimigo. Nova salvação. Há muito guardei silêncio, eu me calava, suportava, como parturiente, arquejo e ofego. Secarei montes e colinas, secarei toda a sua erva, converterei os rios em ermo, secarei os pântanos, conduzirei os cegos por um caminho que desconhecem, eu os guiarei por sendas que ignoram. Diante deles converterei a treva em luz, o escabroso em plano. Isso é o que penso fazer, e não deixarei de fazê-lo. Retrocederão decepcionados os que confiam no ídolo, os que dizem a uma estátua, tu és o nosso Deus. Cegueira do povo. Surdos, escutai e ouvi. Cegos, olhai e vede. Quem é cego senão o meu servo? Quem é surdo senão o mensageiro que envio? Quem é cego como meu enviado? Quem é surdo como o servo do Senhor? Muito olhavas e nada entendias.
com os ouvidos abertos e não percebias. O Senhor, por amor de sua justiça, queria glorificar e engrandecer sua lei. São, porém, um povo saqueado e despojado, presos todos em cavernas, encerrados em masmorras. Saqueavam-no e ninguém o livrava. Despojavam-no e ninguém dizia: devolve-o. Quem de vós dará ouvidos a isso e atento escutará o futuro? Quem entregou Jacó ao saque, Israel ao despojamento? Não foi o Senhor contra quem pecamos, não querendo seguir seus caminhos nem obedecer à sua lei? Descarregou sobre ele o ardor de sua ira, o furor da guerra. Suas chamas o rodeavam e ele nem percebia. Queimavam-no e não fazia caso. O livro de Ezequiel, capítulo 2. Vocação. Dizia-me: Filho de Adão, põe-te de pé, pois vou falar-te. Penetrou em mim o Espírito enquanto estava me falando e me ergueu de pé, e ouvi aquele que me falava. Dizia-me: Filho de Adão, eu te envio a Israel, povo rebelde. Eles e seus pais se rebelaram contra mim, sublevaram-se contra mim até o dia de hoje. Eu te envio a filhos duros de rosto e de coração empedernido. Tu lhes dirás: isto diz o Senhor. Quer te escutem ou não te escutem, pois são casa rebelde, e saberão que há um profeta no meio deles. E tu, filho de Adão, não tenhas medo deles, não tenhas medo do que disserem, mesmo quando te rodearem espinhos e te sentares sobre escorpiões. Não tenhas medo do que disserem, nem te acovardes diante deles, pois são casa rebelde. Tu lhes dirás minhas palavras, quer te escutem ou não, pois são casa rebelde. E tu, filho de Adão, ouve o que te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que te dou. Vi então uma mão estendida para mim com um rolo. Desenrolou-o diante de mim. Estava escrito na frente e no verso. Estavam escritos elegias, lamentos e ais. Capítulo 3. Missão do profeta. E me disse: Filho de Adão, come o que tens aí. Come este rolo e vai falar à casa de Israel. Abri a boca e me deu o rolo para comer, dizendo-me: Filho de Adão, alimenta teu ventre e sacia tuas entranhas com este rolo que te dou. Eu o comi e na boca me parecia doce como mel. E me disse: Filho de Adão, anda, vai à casa de Israel e dize-lhes minhas palavras, pois não és enviado a um povo de idioma estranho e de línguas estrangeiras que não compreendes. Se fosses enviado a estes, certamente te dariam atenção. Ao contrário, a casa de Israel não quererá fazer caso de ti, porque não querem fazer caso de mim. Pois toda a casa de Israel são cabeçudos e duros de coração. Olha, faço o teu rosto tão duro como o deles, e tua cabeça dura como a deles. Como diamante, faço tua cabeça mais dura que a rocha. Não os temas nem te acovardes diante deles, embora sejam casa rebelde. E me disse: Filho de Adão, todas as palavras que eu te disser, escuta-as atentamente e aprende-as de memória. Anda, vai aos deportados, a teus compatriotas, e dize-lhes: isto diz o Senhor, quer te escutem ou não. Então o Espírito me arrebatou e ouvi às minhas costas o estrondo de um grande terremoto, quando a glória do Senhor se elevou do seu lugar. Era a revoada das asas dos seres viventes roçando uma na outra, junto com o fragor das rodas, o estrondo de um grande terremoto. O Espírito me tomou e me arrebatou e parti decidido e excitado, enquanto a mão do Senhor me impelia. Cheguei aos deportados de Tel Abib, que viviam às margens do rio Cobar, que é onde eles viviam, e fiquei aí 7 dias abatido no meio deles. Primeira atividade do profeta. O profeta como sentinela. Ao fim de 7 dias, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, eu te coloquei como sentinela na casa de Israel. Quando escutares uma palavra de minha boca, tu lhes darás alarme por mim. Se eu digo ao perverso que é réu de morte, e tu não lhe dás o alarme,
Isto é, não falas alertando o perverso para que mude sua má conduta e conserve a vida? Então o perverso morrerá por causa de sua culpa, e a ti pedirei contas de seu sangue. Mas se tu alertas o perverso, e ele não se converte de sua perversidade e de sua má conduta, então ele morrerá por causa de sua culpa, mas tu salvarás a vida. E se o justo se afasta de sua justiça e comete perversidades, porém um tropeço diante dele, e morrerá. Por não o teres alertado, ele morrerá por causa de seu pecado, e não se levarão em conta as obras justas que fez. Mas a ti pedirei contas de seu sangue. Se tu, pelo contrário, alertas o justo para que não peque, e com efeito não peca, certamente conservará a vida por ter estado alerta, e tu salvarás a vida. Então se apoiou sobre mim a mão do Senhor, que me disse: Levanta-te, sai para a planície, e aí te falarei. Levantei-me e saí para a planície. Aí estava a glória do Senhor, a glória que eu havia contemplado às margens do rio Cobar, e caí com o rosto por terra. Penetrou em mim o Espírito e me pôs de pé. Então o Senhor me falou assim: Vai e tranca-te em casa. E tu, filho de Adão, olha que te porão cordas, te amarrarão com elas e não poderás soltar-te. Grudarei tua língua ao palato, ficarás mudo e não poderás ser o acusador, pois são casa rebelde. Mas quando eu te falar, te abrirei a boca, para que lhes digas: Isto diz o Senhor. Quem quiser, que te escute, e quem não quiser, que o deixe, pois são casa rebelde. O livro de Provérbios, capítulo 12, versículos de 1 a 4. Quem ama a correção, ama o saber. Quem detesta a repreensão, se embrutece. O bom obtém o favor do Senhor. O intrigante, ele o condena. Não estará firme o homem sobre a perversão. A raiz do honrado não se desenraiza. Mulher laboriosa é coroa do marido, e de má fama é cárie nos ossos. Pai Santíssimo, nós te louvamos e te agradecemos, e sabemos que tu és o nosso Pai. E por seres o nosso Pai, tu queres que sejamos como vosso Filho. Queres que sejamos imitadores de Jesus Cristo nesse mundo. E não somos, né? Nós não somos porque nos desviamos, não somos porque não confiamos em Ti, não somos porque não amamos como Tu amas, não amamos como Cristo ama. Então nós te pedimos, por favor, envia Teu Espírito Santo a nossos corações, porque sozinhos nós não conseguimos. Sozinhos nós não somos capazes. Nós não conseguimos amar como Tu amas, não conseguimos ser como Tu és e viver como Cristo, Teu Filho, viveu. Mas com a Tua ajuda, nós podemos fazer qualquer coisa. Se permanecermos em Teu Filho Jesus, podemos realizar Tua vontade pelo poder do Teu Espírito Santo. Então, por favor, mais uma vez, Senhor, envia Teu Espírito Santo a nossas vidas para que possamos ser inteiramente Teus e verdadeiros imitadores de Cristo nesse mundo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tá, então, essa é uma daquelas partes que, ao lermos Isaías e Ezequiel, percebemos que talvez seria de grande ajuda relembrarmos qual o contexto desses dois livros. Isaías está no período pré-exílio, por assim dizer, né? Acabamos de ver os capítulos que falam sobre os assírios, sobre Senaqueribe, o rei Ezequias, lembra? Então, ainda estamos nessa época. Os assírios acabaram de ser derrotados pelo Senhor e agora eles têm um período de paz. Mas o que vai acontecer é que os babilônios vão chegar e levar o povo de Israel para o exílio em 3 ondas diferentes. Já sabemos disso, né? Já falamos sobre isso. Mas lembra que são 3 ondas de exílio. A primeira onda foi para Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abdinego, né? Ananias, Misael e Azarias. Eles foram levados para o exílio na Babilônia. A segunda onda é quando Ezequias foi levado para a Babilônia, e daí a terceira onda vai ser basicamente todos em Israel, exceto os cegos, os aleijados, os coxos, essas pessoas que os babilônios acharam que não seria interessante levar para a nação deles. Então, Isaías está no pré-exílio, e Ezequiel está falando no pós-exílio, né? Isaías está falando em Jerusalém, ele conhece os reis, ele é até parente da família real, mas Ezequiel está no exílio, ele está lá na Babilônia.
E é importante a gente ter isso em mente pelos próximos dias, enquanto passamos por esses dois livros. Enfim, na leitura de Isaías de hoje, no começo fala sobre alguém do Oriente e fala: quem o suscitou no Oriente e convoca a vitória à sua passagem. E isso é bem debatido. Quem seria essa pessoa do Oriente que ele fala que lhe entrega os povos, lhe submete os reis, sua espada os tritura? Alguns dizem que, de novo, por ser no pré-exílio, alguns dizem que talvez ele estivesse se referindo ao rei da Babilônia, a Nabucodonosor, né? Outra teoria é que poderia estar falando sobre Ciro, o rei da Pérsia, que vai ser aquele que vai libertar o povo de Israel do exílio babilônico. Porque Ciro foi o conquistador persa, né? O rei persa que conquistou a Babilônia. Acabei dando um spoiler aqui, mas aí então Ciro envia os israelitas de volta para casa, os que quiseram ir, né? Ele os envia de volta para Jerusalém. Porque no versículo 25 do capítulo 41 ele fala: eu o suscitarei no norte e ele veio. Então a maioria das pessoas dizem se tratar de uma referência ao rei Ciro, o rei persa que os mandou de volta para casa. E ele pisará os governantes como barro, como o oleiro pisa na argila. Enfim, é esse o contexto que eu queria passar, que é uma profecia sobre o futuro. Agora, tenha em mente que aqui nos capítulos 41 e 42 vemos várias vezes ser falado não temas. É a expressão que mais aparece. E essa é a razão pela qual esse livro é chamado de o livro da consolação, né? Essa segunda metade, essa segunda parte de Isaías é chamado de o livro da consolação, porque, de novo, essas coisas vão vir. Tenha isso em mente que... Tá, calma. Vou falar um pouquinho mais devagar. Mas é que eu me animo muito. Mas então, lembra. O exílio ainda não aconteceu. A destruição ainda não aconteceu. Eles acabaram de ser salvos dos assírios, mas essas coisas vão chegar. E Deus, diante disso, diante dessa destruição, desse exílio que vai acontecer, ele diz: não temas, porque eu vos trarei de volta. Eu vos trarei de volta. E não só ele vai trazer eles de volta, mas no capítulo 42 fala sobre o servo do Senhor e, cara, é simplesmente sensacional, incrível demais. Diz lá: vede meu servo, a quem sustento, meu escolhido, a quem prefiro. Sobre ele pus meu espírito, para que promova o direito nas nações. E daí descreve o caráter dele, né? Não gritará, não clamará, não alardeará pelas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio vacilante. Promoverá fielmente o direito, não vacilará nem se quebrará, até implantar o direito na terra. E isso é uma profecia do Messias, né? É uma profecia de Jesus Cristo e é uma bênção. É uma daquelas coisas que valem a pena parar um pouco e rezar com essas palavras, porque isso aqui é Deus descrevendo o caráter de Deus. É a palavra de Deus, né? Isaías capítulo 42 descrevendo o próprio coração de Deus. Não quebrará a cana rachada, não apagará o pavio vacilante. E isso somos nós, né? Nós somos a cana rachada. Nós somos os pavios vacilantes, né? Os pavios que não queimam direito. Que quando Jesus vem, ele vem para promover a justiça, ele vem para trazer misericórdia. Ele não veio, como ele mesmo diz várias vezes, para julgar ou condenar, mas sim para trazer a misericórdia de Deus a nós a tempo, para que possamos escapar do julgamento através da sua misericórdia. Porém, enquanto isso, Ezequiel é muito importante porque diz lá no capítulo 42, diz: sobre ele pus meu espírito, né? E isso é o que acontece quando Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Porém, aqui também em Ezequiel acontece. Ezequiel é descrito como recebendo o espírito de Deus que veio sobre ele. E isso é muito interessante, porque isso raramente acontece. Na verdade, algumas pessoas defendem até que esses três principais profetas, eles meio que representam as três pessoas da Trindade. Isaías representaria o Filho, porque ele fala muito sobre o Messias, né? Tem todas essas profecias sobre o Filho de Deus e tudo mais. Jeremias representaria o Pai. E Ezequiel representa o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Porque Ezequiel diz várias vezes que o Espírito do Senhor veio sobre ele, ou o Espírito do Senhor me arrebatou, o Espírito do Senhor me tomou, né? E isso é bem incrível, é bem legal. Agora, isso é uma continuação da visão de Deus de Ezequiel. E assim, Ezequiel vai ter, acho que eram 4, ele vai ter 4 vezes essa mesma visão do Senhor, e isso é bem interessante. É interessante porque Ezequiel vai ser chamado a ser um profeta muito estranho. Tipo, ele vai ser um profeta bem diferente da maioria dos profetas, no sentido de que, meio que como Oséias, lembra? Deus disse para ele casar com Gomer, a prostituta, que seria infiel a ele, mas ainda assim ele teria que ser fiel a ela para dar um testemunho da fidelidade de Deus com sua própria vida.
E Ezequiel também vai ser o tipo de profeta que vai ser chamado a dar testemunho de Deus e da infidelidade do povo de Israel com a sua própria vida. E parte por trás dessa ideia é de que, tá bom, Ezequiel, como você vai sair por aí, vai ter que fazer algumas coisas bem malucas, eu vou te dar essa visão da minha presença, do meu poder, da minha glória, e isso será o seu sustento. Isso será o que vai te sustentar nessa sua missão. Aliás, você viu quantas vezes Deus, nesses últimos 2 capítulos que lemos, quantas vezes Deus fala, filho de Adão, não tenhas medo do que te disserem. Não tenhas medo de seus olhares. Ele diz isso de novo, de novo, de novo, porque Ezequiel vai fazer algumas coisas muito estranhas. Sério mesmo. Todo mundo vai ficar olhando pra ele e... Ai, ai, a gente vai ver isso nos próximos dias. Acho que amanhã mesmo. A gente já vai ver algumas dessas coisas esquisitas que Deus manda ele fazer diante do povo. Daí, por isso, Deus diz pra ele: não fique desanimado com os olhares deles. Vai e dize-lhes minhas palavras, quer te escutem ou não. E uma das coisas que eu queria destacar sobre Ezequiel hoje, vamos ter muitos dias ainda para falar sobre Ezequiel, mas eu queria destacar que aqui Deus deixa muito claro que você vai falar com eles, porém você não pode controlar se eles vão te escutar ou não. Aliás, lembra, acabamos de ouvir no capítulo 3, diz lá: quando escutares uma palavra de minha boca, tu lhes darás alarme por mim. Se eu digo ao perverso que é réu de morte e tu não lhes dás o alarme, então o perverso morrerá por causa de sua culpa e a ti pedirei contas de seu sangue. Ou seja, basicamente, você não pode controlar o que as outras pessoas fazem, mas você pode controlar o que você faz. E isso é muito importante da gente se lembrar que, sim, não tenha medo deles e também não se desanime quando te olharem com desdém por conta da sua fé ou do seu testemunho ou por causa da sua vida profética. Porém, você também tem que falar as palavras que eu te dou para falar. Você tem que falar as palavras que eu te dou para falar. Eu me pergunto se esse é um dos motivos pelos quais Ezequiel foi amarrado e silenciado, né? Eles o amarraram de forma que ele não pode falar nada. Eu acredito que possa ter sido com o objetivo dele entender realmente o que é não poder proclamar a palavra de Deus, não poder dar testemunho ao Senhor com sua vida. Deus permite que ele seja amarrado e silenciado para ele entender o valor de estar livre e poder proclamar a palavra para todos que precisam ouvi-la. E ele também é o profeta do Espírito, né? O profeta que comeu aquele rolo, que ele disse que na boca dele era doce, porque o rolo são as palavras de Deus que ele deve falar. E mais tarde, lá no livro de Apocalipse, a voz celeste diz a João para pegar um livrinho e comer. Diz lá: tomei o livrinho da mão do anjo e eu comi. Na boca era doce como o mel, mas quando eu engoli senti o estômago amargo. Ezequiel não fala de ser amargo no estômago, mas sabemos que ambos comeram a palavra de Deus e que ela é doce como o mel. E sabemos disso, né? Nós aqui que estamos passando pela Bíblia em um ano, estamos no dia 210 já, sabemos que as palavras de Deus são doces, porém, às vezes quando deixamos elas realmente penetrar em nossas vidas e nos mudar, nos transformar, sabemos que viver essas palavras e proclamá-las pode ser difícil. Porém, esse é o nosso chamado. Somos chamados a trazer a palavra de Deus para dentro de nós e permitir que ela nos transforme. E para fazer isso, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos do Espírito Santo sempre, sempre nos ajudando, todos os dias de nossas vidas. Então, estou rezando por você e, por favor, reze por mim, rezem uns pelos outros. Meu nome é Padre Mike e mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.